E aí, só recapitulando aqui, a primeira palavra que a gente trouxe do que é ser o amanhã, nós apresentamos o Senhor Jesus como o Senhor do tempo, lembram disso? Aquele que transformou água em vinho, e ali ele comprime o tempo para poder abençoar aquele casamento. Depois nós trouxemos Jesus como Senhor do espaço, não foi isso? Da qual ele enviou uma palavra para o filho daquele centurião e a distância foi percorrida com aquele milagre e houve cura. Depois nós apresentamos o Senhor do movimento, Jesus como Senhor do movimento, da qual ele vai até o tanque de Betesda e ali cura aquele cara que estava há 38 anos, mostrando que aquele Jesus, de alguma forma, ele se movimenta. E esse Deus que você serve, que você ama e você crê, ele se movimenta ao ter a tua direção. E aí na quarta pregação sobre isso, sobre essa questão do Senhor foi o Senhor da matéria. E aí a gente traz ali a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos para quase 5.000 homens, fora homens e mulheres, crianças e mulheres que estavam ali, mostrando que ele é o Deus da matéria, que ele tem prazer em te prosperar, que ele tem prazer em de alguma forma te fazer feliz, de pegar o que está na sua mão e te fazer bem-sucedida. Você que não vê essa pregação, porque isso às vezes mexe, é uma pregação difícil. A pregação, para mim, mais difícil de fazer é quando você toca e fala de dinheiro, de prosperidade, de futuro, para poder você colocar as coisas no devido lugar. Acho que você vale a pena escutar essa pregação. Vai cair bastante coisa, bastante mito da tua cabeça. E hoje a gente está com um tema chamado O Senhor do Amor. O Senhor do Amor. A gente vai finalizar como o Senhor do Amor. Eu já digo de antemão, se prepara para rir, mas se prepara para chorar um bocado. Enquanto eu estava sendo ministrado por Deus nessa palavra aqui, porque antes de trazer, eu ria sozinho, ô maluco. Mas de ontem para hoje, eu fui tomado pelo Espírito Santo na minha cama de uma maneira, sentindo esse amor, que eu não conseguia parar de chorar. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu dormi chorando. Tipo quando você vê o bebê, pai aí sabe o que eu estou falando, que ele dorme e chora ao mesmo tempo, já viu? Já passou por isso, né? Aconteceu isso comigo. Eu dormi e chorava. Falei, meu Deus do céu, estou quase entrando de novo na barriga da minha mãe. E eu queria lembrar vocês de uma questão bem importante, que o Evangelho, ele nunca disse respeito de você para com Deus. Eu quero começar quebrando esse primeiro paradigma. O Evangelho, ele nunca foi você para com Deus. O Evangelho, ele sempre foi mostrado e demonstrando Deus, trazendo o amor dele, vindo ao teu encontro. Sempre. E a gente vê desde a antiga aliança, desde lá, quando a gente estava lá com os israelitas, lá desde Gênesis, quanto esse povo aprontou com Deus. Quanto esse povo murmurava, quanto esse povo reclamava, e Deus sempre dava um jeito de perdoar, de se reconciliar, de mandar um salvador paliativo para poder reconstruir esse amor e essa amizade de Deus com Israel. Mas como eu falei aqui, isso era uma solução paliativa. Esse Deus, ele sempre quis estar perto da gente, mas tinha uma coisa chamada pecado, aqui, entre parênteses, natureza pecaminosa, não pecado que você às vezes escorrega durante o dia. A gente tem estudado bastante isso daqui. Pecado que se chama hamartia, que é essa palavra no original, que é a natureza pecaminosa, que nasce comigo e com você, por conta daquilo que Adão fez lá atrás. Isso nasce com a criança, você não precisa ensinar, já que você precisa ensinar para o Arthur que ele, de alguma forma, precisa ser egoísta, ou naturalmente ele não quer emprestar as coisas. Você ensina o contrário, ele já nasce com essa natureza, já nasce com a natureza. Eu ensino ao João não bater, mas ele cisma em bater, ele já nasce com essa natureza. Então isso já vem desde lá de trás, isso já vem com Adão. E isso não deixava, de alguma forma, Deus se aproximar do povo dele. E aí a gente vê esse Deus de amor, de alguma forma, querendo se aproximar. E a única forma dele se aproximar era não ter mais medidas paliativas. Ele precisava enviar alguém para que esse alguém, de alguma forma, cortasse, quebrasse esse vínculo da natureza pecaminosa. E o pior que antes disso, veio a lei. Depois que Adão ali e Eva caem, veio a lei para avultar a mim e a você o quão imperfeito nós somos. O quão, de alguma forma, a gente nunca sozinho conseguiríamos buscar a atenção de Deus e ser justificado perante Deus. Porque não tem um
na terra, até hoje, a não ser Jesus Cristo, nenhum rabino, nenhum conhecido teu que vai à sinagoga que conseguiu cumprir os 613 mandamentos. Parme você, não são 10 mandamentos, são 613. Não tem nenhum. E de alguma forma, ao ver aquilo, aquela questão quase que impossível de se resolver, Deus resolve dar a maior prova de amor que o ser humano e a terra poderia ter, que é dar o seu próprio filho por mim e por você. Exatamente, por mim e por você, a fim de cortar essa barreira, a fim de acabar com essa questão que separava nós de Deus. Deus resolve enviar o seu único e próprio filho. E resolve enviar para pessoas como você e eu, complicadas, cheio de problema, uns mais, outros menos, né? Mas com a natureza totalmente alvoroçada. E aí Paulo, de alguma forma, ele vem chamar a atenção disso em Romanos 5, de 7 a 8, diz o seguinte: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o primeiro ponto que me chama a atenção disso daqui é que parece ser bom demais para ser verdade. Cara, ele deu enquanto ainda éramos pecadores. Cara, ninguém dá nada para mim de graça nessa terra. Se eu não trabalhar, não vem dinheiro. Se eu não amar, eu não recebo amor. A gente vive numa meritocracia, numa burocracia que é natural que a gente peça. E aí, quando a gente entende essa primeira parte aqui de Romanos, é natural. Fala assim, cara, quando a esmola é demais... Não é possível que o curitibano não sabe disso. Achei que fosse só no Rio. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não é possível, cara. Não é possível. Ninguém me dá nada de graça. Vem esse cara, esse Deus, eu tudo errado, e vem dizer que me deu algo sem eu merecer. Essa é a primeira coisa que de alguma forma me saltou aos olhos lendo esse versículo. Mas Deus prova o amor dele para mim e por você justamente por isso. Quando você e eu não merecíamos, não éramos nada, éramos pecadores, e ele vem e dá aquilo que ele mais amava. E você precisa, de uma vez por todas, jogar esse espírito de religiosidade que vem te seguindo desde a época quando você foi batizado lá com 3, 4 meses de idade. Esse espírito de religiosidade que nos persegue e continua perseguindo as igrejas. Você precisa, de uma vez por todas, botar fora. E a outra coisa que você precisa fazer é parar de achar que por você fazer o ativismo, muita coisa, você está chamando a atenção de Deus, o amor de Deus para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava vivo ou morto quando Jesus morreu e ressuscitou? Ou você vivia, né? Vamos colocar assim, você já estava vivo, você já existia naquela época quando Jesus morreu e ressuscitou? Ou como é que funciona isso? Você nem existia, nem pensava em nascer ainda. Ele já sabia do seu nascimento. Mas você, sua mãe, seu pai, seus antepassados nem imaginavam. Quando Jesus fez o movimento da cruz, ele fez pensando não só naquela presente geração, mas a futura, que atingiria a mim, a você e a todos que viriam. Mas eu te digo uma coisa, tudo o que você faz hoje em esforço, em prova para Deus, não vale de nada. O melhor louvor que você acha que você está dando, o melhor dízimo que acha que você está dando, todo domingo está na igreja, sabe? Ouvindo uma cultura que é assim. Todo domingo eu preciso lá bater, ponto. Eu preciso estar na igreja, senão a minha semana não vai ser legal. Eu preciso atrair de alguma forma o amor de Deus para mim. Só que você precisa de uma vez por toda jogar fora e a gente precisa de uma vez por toda amadurecer e entender que o que você precisa diante de Deus é apenas crer que Ele é o Salvador e que você nele é amado. É a única forma de você chamar a atenção de Deus. Não é o quanto você dá de dinheiro, não é nem o quanto que você fala de língua. Você está falando tanto em línguas, para mostrar que você é o santarrão, achando que está chamando a atenção de Deus, que Jesus está chamando até um intérprete, um anjo intérprete, para interpretar para ele, que nem ele está entendendo. Nem ele está entendendo. A gente precisa jogar fora essa religiosidade. Entender que aquilo que faz chamar a atenção de Deus para mim e para a tua vida, Hebreus 11 vai falar sobre isso, é aquilo que a gente crê.
e crer de maneira correta no amor dele, que foi antes mesmo de você pensar em existir. Mas olha o que Paulo corrobora a carta de Éfesos 2:1. Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos em nossos pecados. E o segundo ponto que de alguma forma me chama nessa passagem de Romanos 5, 7, 8, diz que a forma de Deus provar o amor dele por mim e por você é por ele ter dado o filho dele por nós. E a gente foi ensinado nessa sociedade que a gente vive de um background religioso que a gente vem lá de trás, ou que a gente vive hoje em dia, que Deus prova o amor dele por mim e por você quando ele troca o nosso carro, quando ele nos cura, quando ele de alguma forma atende o meu pedido, quando de alguma forma eu venho no culto para usar Deus, ou na minha casa, eu acho que Deus é o gênio da lâmpada, está pronto para atender meus 3 primeiros pedidos, ou que eu digo uma forma, eu sou tão mimado, eu quero. Para com isso. Para com isso. A forma de Deus provar o amor dele por mim e por você foi quando ele deu o seu filho para que nós nele fôssemos amados e, consequentemente, as outras coisas viessem a reboque. E aí, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de deglutir Romanos 8,32. Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não dará também todas as demais coisas? Por Deus ter me dado, por Deus ter feito, por Deus ser o meu gênio da lâmpada, por Deus saber, ele tem que me atender na hora que eu quero. Na hora que eu quero. Aí, consequentemente, eu sou amado, ele deu o que de alguma forma mais valia. Sabe, que era o filho dele. Legal, ele me deu, eu sou salvo. Mas, cara, ele provou o amor dele por mim. Porque na hora ele me curou, na hora que eu pedi, ele me salvou. Na hora que eu pedi, ele me deu o carro que eu queria, ele me deu os bens, ele abriu a porta que eu queria, ele me recolocou no mercado de trabalho, ele restaurou meu casamento, minha família. Deus quer tudo isso para você. Tudo. Mas isso é uma consequência de você entender que, primeiro, você foi salvo e por isso você é amado. E aí, como eu falei, fica muito mais fácil de você engolir, digerir Romanos 8,32. E a gente falou aqui, isso aqui, eu vou só relembrar vocês que a gente já pregou. Quem é da área jurídica vai saber o que eu estou falando, quem não é vai aprender hoje. Tem um princípio no mundo jurídico que diz o seguinte, quem pode mais, pode menos. Se a Constituição Federal disse para você que pode, não tem lei no estado ou município que vai dizer que não possa, porque ele está se submetendo a uma ilegalidade, no caso a uma inconstitucionalidade, porque é uma lei infraconstitucional que está ali conflitando com a Constituição. Não pode. A Constituição é isso aqui, é a Bíblia. A tua Constituição é a Bíblia. Por isso que a gente diz que de alguma forma você é o que a palavra de Deus diz. E qualquer coisa infralegal que venha diante disso, ou seja, qualquer ataque de Satanás que venha abaixo disso, dizendo que você não pode, aquilo que a tua Constituição diz que você já pode, você já barra ali na hora e fala assim, não, a Constituição, você é imoral, você é ilegal, você é inconstitucional, porque a minha Constituição escrita por Cristo já disse que eu posso. E aí, aqui quem pode mais, pode menos. E é exatamente esse princípio que a gente tem aqui. Romanos 8,32. Se ele já entregou o que mais amava por mim e por você, como as outras coisas ele também não vai te dar? Ele só precisa que você slow down, calma, fica devagar, relaxa, descansa, creia, saiba que você está no amor dele. E é muito interessante que de alguma forma a gente vê isso, esse amor, mesmo a gente não tendo sido preparado para isso. E João, ele vai reforçar isso, 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Ele enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo, da condenação, tenhamos confiança, porque assim como Ele é, nós somos, não só no porvir, conforme a Bruna falou, lá no céu vai ser tudo perfeito, mas assim como Cristo é, você é aqui. Cristo foi santo, você é santo, por isso que a gente diz que nós somos santos.
Temos um processo de santidade, mas somos santos. Não somos pecadores tentando ser santos. Somos santos e, de alguma forma, cada dia a gente vence o pecado. Cristo foi próspero, você é próspero. Cristo é curado, você é curado. O amor dele reside nisso e te completa nisso, que assim como ele é, você é não somente no futuro, mas aqui no presente. 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora. O perfeito amor de Cristo. Ele tem o perfeito amor. Ele lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque primeiro ele nos amou. E é muito legal ver a vida de João, e a gente tem explorado sobre isso. A gente sabe que temos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinóticos. Por que são evangelhos sinóticos? Porque essa palavra ali no original, ela diz respeito, porque todos eles meio se parecem. Marcos, né, Mateus, Lucas ali, eles se parecem na redação. Por isso que são sinóticos. Só que João, ele foi colocado à parte. Apesar de ser evangelho, mas ele foi colocado à parte. Ele não é considerado um evangelho sinótico, porque ele muda a visão. Ele muda totalmente a visão daquilo que os 3 vinham falando. E aí Mateus, se você reparar, quem viu The Chosen vai entender exatamente isso. Mateus escreveu o que Jesus disse. E atrás, né? Exatamente. Ipsiliter, Marcos, ele escreveu o que Jesus fez. Já Lucas, ele apresenta um Jesus mais humano. Lucas, ele apresenta um Jesus mais humano. Característico dele, Lucas era médico, queria apresentar ele mais humanos. Porém, João, ele escreve, tem a revelação de quem Jesus é. De quem Jesus é. E não só o Evangelho de João, mas João, depois de Paulo, foi o maior escritor. Depois de Paulo no Novo Testamento, João foi o maior escritor. Ele escreve mais 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e depois escreve Apocalipse. Ele escreve Apocalipse. Mas a gente olhando João escrevendo esse texto aqui, Deus é amor, a gente acha que de alguma forma João era um cara que já nasceu assim. Era um cara que de alguma forma já tinha nascido, sabe, muito amoroso. Você conhece alguém que já nasceu amoroso? Sabe, que te abraça, que te ama, que a pessoa é tão boa, que você fica até constrangido com o abraço, com o amor dessa pessoa. Eu conheço alguns assim. Mas não era o caso de João. João era irmão de Tiago, um dos outros discípulos. Ele era filho de Zebedeu. Zebedeu era um pescador. E João, lá no capítulo 4 de Mateus, Jesus dá um apelido para eles, chamado Boanerges, que significa pessoa contundente, pessoa dura, pessoa briguenta, gritona, sabe? Explosiva. Era muito interessante, porque quem vê João escrevendo isso daí, não imagina como ele começou. Ele começou de uma maneira totalmente diferente, depois que o meio para frente ele vem se tornando. E um exemplo disso que lá em Lucas 9, quando Tiago e os irmãos estão juntos e Jesus não é aceito em Samaria, eles oram para que Deus descesse o fogo sobre Samaria. Porra, mas como assim, cara? O cara fala de amor, ele ainda não tinha recebido até então a revelação daquilo que ele era em Cristo. Mas o que de fato aconteceu na vida de João para ele mudar? O que de fato tirou de ser um cara turrão, Boanerges, para ser um cara que agora fala de amor, um cara sutil, um cara que entende, chega a entender de uma forma que ele é aquele a quem o discípulo, a quem Jesus ama. É assim que ele se auto-intitula. O que de fato mudou na vida de João? E a resposta é o comportamento de Jesus. Ele olhava para Jesus e via, o cara só queria amar e servir, amar e servir, amar e servir. Era só isso que Jesus fazia. E ele começou a andar com Jesus e falou, cara, eu tenho certeza que ele pensou isso. Cara, o cara que é Deus, é filho de Deus, o cara só quer amar e servir. Amar e servir. Eu não vou ficar brigando com essa natureza. Eu vou me deixar ser contagiado por esse amor. E vou entender que nele eu fui amado. Porque de alguma forma Jesus estava mostrando para ele que amar é mais do que palavra. Anota isso, amar é mais do que palavra. Jesus estava mostrando para ele que amar é ação. E aí isso muda a forma de João se relacionar
com Jesus, da qual ele entende, ele vê o comportamento e vê que, de alguma forma, amar é ação. Amar é ação. E após essa análise interna, eu tenho certeza que João, de alguma forma, ele para e fala o seguinte, cara, ser amado por Cristo vai muito além do que nascer de novo. Ser amado por Cristo vai muito além do que eu estar na igreja no domingo. Ser amado por Cristo vai muito além do que eu cumprir o ritual. Ser amado por Cristo é muito mais do que realizar novas práticas. Entender o quanto eu fui amado por Ele vai mais do que qualquer religiosidade. Ser amado por Ele é tão essencial do que ter fé. Anota isso. Ser amado, você de alguma forma, entender que você é amado por Ele é tão essencial quanto ter fé. E eu coloquei 3 frases aqui, para que a gente de alguma forma, você quiser tirar foto, você quiser pegar, você quiser anotar, são muito importantes. A partir do momento que João entende o quanto que ele é amado, a gente tem algumas revelações sobre isso muito importantes. A primeira, a partir do momento que eu entendo o quanto ele me ama, também conseguirei entender o quanto de fato é importante a fé e a graça genuína. Porque a verdade é que a fé e a graça só existem por conta do amor ágape. Eles são subprodutos do amor de Deus. A fé e a graça, elas só existem porque elas são um subproduto do amor de Deus. Se não tiver o amor de Deus e você não tiver entender o amor de Deus, o quanto você foi amado, você não vai entender sobre a fé e você não vai entender sobre a graça. Que fé é essa? Que graça é essa que você vai se apoiar se você não entende o que você foi amado, o quanto você foi agraciado? Se não tiver o amor, nada que está ali embaixo vai resistir, nada ali embaixo fica em pé, inclusive a fé e a graça. Preste atenção, o favor dele sobre você é imerecido, porque o amor dele por você é incondicional. O favor dele por você é imerecido quando você não entende nada. E mesmo você não entendendo, você é agraciado, porque o amor dele por você é incondicional. Amém? Isso é muito forte, isso mexeu comigo demais. Isso destrói tudo que você já aprendeu um dia com a religião. E olha o que Paulo escreve a Gálatas 5,6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo... E é por isso que talvez Paulo vai falar ao Coríntios, no final fica a fé, a esperança e o amor. E a única que vai resistir quando você estiver lá é o amor. Fé, você não vai precisar mais, você está lá. Esperança de quê? É o amor. E a tua fé e a graciosidade de Deus sobre a tua vida está tudo apoiado no quanto você tem a revelação de que você é amado por Ele. Amado por Ele. E a partir disso, de João ter tido essa revelação, ele tem mais 2 revelações pancadas do que é o amor de Deus. Pancada, que viralizou a minha mente. E eu já li isso 50 vezes. Vamos lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Jesus expressa o tamanho desse amor. A expressão de tal maneira significa sem parâmetro, de maneira gigante, nunca jamais visto e que não será jamais vista. Ou seja, é tão gigante que João não tem outra expressão a dizer, de tal maneira. Ele não consegue colocar no papel a revelação que ele recebe do Espírito Santo. Ele falou, cara, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu não consigo descrever, eu não consigo colocar no papel aquilo que eu estou recebendo do Espírito Santo, porque é tão grande, que você e eu não imaginamos, porque a gente transfere aquele amor de pai e filho que a gente sente terreno. Só que o salmista diz bem claro que ainda que sua mãe, seu pai, sua mãe que amamentar, pudesse esquecer de alguma forma de um filho da qual ela está amamentando, eu jamais te esqueceria. E essa revelação que João tem, e aí ele continua, que deu o seu filho unigênito, a expressão do amor, para todo aquele que nele crê. E aí a partir daí você crê. Olha como é que está pendurado. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você foi agraciado. Entende como está pendurado? O amor,
Aí você vem crendo e é agraciado. E consequentemente a essa posição, a essa revelação que João tem, João não, eu tenho certeza que veio na cabeça dele e falou, cara, isso está me deixando doido, porque eu vim de uma religião que me aprisiona, que de alguma forma eu tenho que seguir ritos, se eu não seguir ritos para cumprir, eu chego no final do ano, eu nem vivo estou, porque no final do ano eu preciso apresentar o sacrifício lá para o sumo sacerdote do meu pecado. Você está quebrando tudo, Jesus. Você está me mostrando um Deus aqui que está quebrando todos os parâmetros. Eu não tenho outra forma de não pensar que você é. E aí a gente vai a 1 João 4,8. Na parte B, você é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uau! 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 Preste atenção, Deus não contém amor. Deus não está em amor. Deus é amor. Essa é a essência dele. Não tem como mudar a essência. Não tem como você jogar coisa ali dentro para poder ficar mais fedido. Sabe, esse é o perfume de Deus. Deus é amor. E João chega a essa revelação pancada, essas duas revelações pancadas. Primeiro, o tamanho desse amor, que ele não consegue descrever, e a partir do tamanho desse amor, ele chega dizendo o seguinte, cara, diante disso tudo, eu não tenho outra forma a não ser expressar que esse cara não é outra coisa a não ser amor. E há uma propriedade sobre João para falar sobre isso, porque João era judeu. João era judeu. E na cabeça dos judeus, ele de alguma forma ele viu Deus lá atrás, no Antigo Testamento, sendo um Deus de amor, mas muitas das vezes punindo. Sendo Deus de amor, punindo. Mas eu expliquei aqui por conta da punição. Deus não tem, de alguma forma, uma relação com o pecado, com a natureza pecaminosa. Então não é que Deus estava punindo. Deus estava simplesmente recuando um pouquinho e a natureza pecaminosa vinha o pecado, porque quando você deixa o pecado vir, há uma consequência. Então a consequência do pecado fazia que o povo sofresse. Então na cabeça de um judeu, Deus, cara, ele é amor, mas quando ele vem... Só que isso para o judeu, isso que João recebeu, foi muito mais louco do que você está recebendo aqui hoje. Foi muito mais potente do que você está recebendo aqui hoje, porque ele viveu essa opressão. E quando ele entende, chega essa revelação como um judeu que Deus é amor, eu imagino a fisionomia de João. Eu imagino quando ele falou isso para os demais judeus que estavam em torno dele. No mínimo, eu queria apedrejá-lo. No mínimo, eu queria sacudir. Falar, cara, João bebeu os negócios aí, Jesus, que não tá legal não, hein? João tá fumando umas paradas aí que ele tá louco, hein, cara? E aí, quando a gente entende isso, eu vou quebrar outro paradigma aqui. Quantos, de alguma forma, com sinceridade, tem medo de ler ou leu o Apocalipse e tem medo de ler? Ninguém, cara. Que igreja bacana, hein? Vou perguntar de novo. Quantos já leram? Eu estou levantando a mão. Estou dando a dica. Já leram o Apocalipse e tem medo? Mulher sempre corajosa, né? Mulher levanta a mão mesmo, não é isso aí, cara. Por isso que Marcos é corajoso. Não te desfazendo, tá, Marcos e a Xerxes, mas... Quem já leu o Apocalipse ou lê, que já teve algum dia, hoje às vezes não, ou ainda tem medo, levanta a mão. Ó, já levantou mais gente, tá vendo? Amém. Quando a gente de alguma forma entende o que João recebeu sobre amor e o que ele falou sobre amor e a revelação que ele entendeu, até quando você lê Apocalipse, você vai entender que você não precisa mais ler Apocalipse com medo do anticristo. O anticristo está voltando, o mundo está acabando, o que eu faço? Meu Deus do céu, e agora? E o governo, e Trump, e Lula, e Bolsonaro, e sei lá quem, será que alguém é o anticristo? Será que vai vir? Como é que está meu filho? Quando a gente lê Apocalipse na visão de quanto a gente é amado por Deus, aí você começa a mudar a tua figura de leitura. Você entende que sempre ali Deus escolheu proteger a noiva dele. Tanto que, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala da igreja. Ele fala da igreja. Do 3º até o 19º, se eu não me engano, 18º, a palavra igreja suprime, não existe mais. E depois ele vai aparecer lá depois nas bodas de Caná, quando a gente estiver com ele na glória. Eu não sei que tanto medo do anticristo você tem, nem aqui você vai estar. Eu respeito quem acha que a gente vai passar pela tribulação,
Mas nem aqui você vai estar. Até aquele que acha que vai passar a tribulação, ele vai subir, porque ele crê. E aí você lê Apocalipse com um olhar de amor, da qual a noiva que somos nós, seremos sempre protegidos, cuidado e amado. E olha que revelação que, para confirmar isso que eu estou te falando, que João tem no capítulo 5, 24. Na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. A gente sabe que o momento da tribulação, o momento apocalíptico, é o momento de juízo, da qual Deus vai exercer o momento de juízo, correto, Nezias? Correto, Lucas? Sobre a galera que vai ficar aqui na terra. Só que ele está dizendo que nós já temos a vida eterna. Então me diz, se você tem a vida eterna, Deus vai exercer o juízo dele na vida eterna? Que loucura! Como assim? Deus vai mandar o juízo dele na vida eterna? Deus já disse que ele tem a vida eterna, que você já tem a vida eterna. Como que você vai mandar o juízo? Como ele vai mandar o juízo na vida eterna? E ele diz que de alguma forma você já passou para a morte, da morte para a vida. Você já passou da morte para a vida. A grande diferença de João para os demais discípulos não foi que João botou na cabeça dele que ele era o mais amado porque ele era arrogante, narcisista, porque simplesmente ele se deitava nos braços de Jesus, no ombro, porque ele era... paga-pau de Jesus, e aí de alguma forma os discípulos ficavam com inveja, João se achava. A grande diferença de João para os demais discípulos foi porque ele aceitou a entender o quanto ele era amado, era simples. E é um convite que eu faço para você hoje. Você precisa querer, você precisa aceitar, você precisa de alguma forma crer e aceitar e receber esse amor dentro de você. Você precisa jogar essa barreira fora, mais uma vez, se chama religiosidade. Sabe, João não ficava de alguma forma na cabeça dele se martirizando, dizendo, não é possível, ele é Deus, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa para reverter essa situação. Eu preciso reverter essa situação. Não pode um Deus como ele, tão bom, tão santo, tão puro, me amar mais do que eu amo. Eu preciso me esforçar, eu preciso me dar. Cara, João não ficou tentando competir. João não ficou tentando mostrar o quanto ele era capaz de amar a Deus. Ele simplesmente creu e recebeu. Creu e recebeu. João sabia que de alguma forma o amor dele, e me corrija se eu estou errado, veja se isso acontece com você, não era diferente do que acontecia com João. Um dia eu vou amar mais, um dia eu vou amar menos, um dia eu nem vou amar. Um dia que talvez nem amar eu vou a Deus, cara. Mas João pensou o seguinte, eu vou sair dessa montanha russa que se chama sentimento humano e vou me apoiar naquilo que é imutável, que é invariável, que é inegável, que é o amor dele. É nele que eu vou me apoiar. É nesse amor que eu vou me apoiar. Porque se eu ficar focado no meu amor, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim, porque tem dia que nem me amo. Estou mentindo? Tem dia que eu nem me amo. Tem dia que eu me olho no espelho, tem dia que eu falo assim, cara, minha autoestima está lá embaixo, tem dia que eu me olho na rua, tem dia que eu recebo uma piadinha de alguém, tem dia que de alguma forma Satanás fica blindando na tua cabeça que você não tem nem vontade de viver. E João sai dessa paranoia e simplesmente ele fala o seguinte, cara, eu não vou me apoiar mais nisso, eu vou apoiar naquilo que é invariável, que é o amor dele. E diante disso tudo, diante desse sentimento de João, ele tem certeza que uma outra coisa que João pensou, ele falou o seguinte, cara, com todo o respeito, eu não vou ser mais um discípulo. Eu não vou ser mais um discípulo que apenas anda com Jesus, que vem ao culto ao domingo. Eu não vou ser mais um discípulo que simplesmente dá dízimo e oferta, que simplesmente cumpre uma religião, cumpre tarefas. Eu quero ser o melhor amigo dele. E por que não? Se ele é o meu melhor amigo, por que eu não posso ser o melhor amigo dele? Tanto é que João entende isso, que isso gera intimidade. Quando você e eu entendemos esse amor dele, por mim e por você, quando a gente sai dessa espiral de querer mostrar para ele o quanto a gente ama, se apoiando no nosso amor, nos nossos sentimentos, isso gera naturalmente intimidade. E Deus começa a revelar aquilo que está escondido, aquele mistério, aquilo que está no coração dele, para mim e para você. Isso gera intimidade. E isso gerou uma intimidade de uma maneira tal sobre João, que nenhum dos outros discípulos viveram. Nenhum dos outros discípulos viveram. Você lembra quando Jesus havia ressuscitado?
E eles estavam lá no barquinho, você que não lembra, eu vou fazer lembrar. Eles estavam lá no barquinho pescando, Tiago, Pedro, João, uma galera, André. Lembra disso? Lá em João 21, 7 vai contar essa historinha, lá em João 21. E Jesus vem andando sobre o mar, e todos eles gritaram dizendo que era o que? Era um fã? E quem que de alguma forma conheceu? Quem que de alguma forma entendeu a revelação? Quem que de alguma forma entendeu o mistério que estava no coração de Deus? E quem de alguma forma viu, entendeu que era Jesus? Quem? Quem era? Só João, cara. Quando você entende de alguma forma o amor dele por você, é natural que haja intimidade entre você e o teu mestre. E aí aquilo que de alguma forma está vendado, vai cair e você vai entender que ele sempre esteve no meio do mar, que agora está balançando e ele vai vir ao teu encontro para dizer, sempre fui eu, o teu barco não vai virar, eu estou contigo, fica tranquilo. Só que quando você demora muito a entender isso, pela falta de revelação de entender o amor dele, você só vai entender quando Jesus está dentro do barco. E às vezes o barco está balançando tanto que você já está enjoado. Mas quando você entende que Jesus já estava vindo de longe, e você tem essa revelação, porque apesar de parecer que ele não estava dentro do barco, mas ele estava em cima do mar, que controla o barco, aí você vai ficar muito tranquilo dentro do barco, sabendo que o teu barco não vai afundar. Porque você de longe já entendeu que é o teu rei que estava vindo de lá. Amém? Sabe, muitas das vezes, a gente fica perdido e confuso diante de tanto problema que a gente passa nessa vida. E a gente chega a duvidar que a gente é amado por Deus. Talvez diariamente. Estou abrindo aqui como um ser humano para você. Eu não sou super-homem, a Bruna não é super-girl. É tanto problema às vezes que a gente passa na nossa vida. Que diante de um problemaço mesmo, a gente para pensar e fala assim, cara, ele não me ama assim como o Rafael falou. Eu não sou amado assim. Mas eu vou te contar pela minha vida. Eu não deveria nem estar aqui hoje. Eu deveria estar morto com um monte de colega meu lá no Rio, lá no morro. Amigos que eu, 14, 15 anos, já tinham ido embora. Eu não deveria nem estar aqui, curado da leucemia, com 4 anos. Eu não deveria nem estar aqui. Eu não deveria nem estar aqui. Olha para você agora. Olha tudo que você fez no seu passado. Olha tudo que você passou. Faz uma retrospectiva rápida na tua cabeça. Mas talvez você não tenha nem algo tão agressivo assim, cara. Eu não fui tão fundo assim como você, Rafael, entendeu? Morro, e tal. Mas olha onde Deus te colocou hoje. Sentado aqui, te trouxe para poder dizer que a solução para a tua empresa, a solução para os teus negócios, a solução para a tua vida, a solução para a tua vida financeira, a solução para destravar coisas que estão travadas na tua vida, a solução para a tua saúde, passa pelo primeiro ponto. Entender o quanto Ele te ama, o quanto você é amado nele. Olha para a tua vida. Olha para a tua vida. Na prática, quando você entende que você é amado nele, cara, até a tua postura muda. Você anda cabisbaixo, sabe? Parece que o crente é a pessoa que não é crente. Ela é mais feliz que você. Parece que a pessoa que tem Jesus é a outra pessoa que não tem Jesus, e não você, porque você anda tão cabisbaixo, sem sorriso no rosto, tudo vai dar errado, só palavra de negativismo, só palavra pesada, que você chega no ambiente e o ambiente fica pesado. O ambiente de alguma forma fica pesado, quando era para ser o contrário. Infelizmente é uma máxima, é uma verdade, que as pessoas não querem mais fazer negócio com crente. Estou mentindo? Porque se esconde aqui de trás para dar volta, para dar S nas pessoas, quando nós deveríamos ser a referência de negócio do mundo, como nós deveríamos ser a referência de prosperidade, de alegria, de fé. Mas quando você entende de alguma forma que você nele é amado por ele, quando você entende que não depende de você, não depende de sentimentos, o amor não é um sentimento.
O amor é um dom que Deus coloca em você. O amor você precisa pedir. Rafael, mas como assim? Agora você embaralhou. O amor você tem aquilo que é da carne, que é o sentimento, mas antes de ser do sentimento, o apóstolo Paulo vai falar que é um dom, que você precisa perseguir isso, assim como os outros dons. O amor Deus coloca em você, mesmo quando você de alguma forma não consegue perdoar. E aí Ele vem e coloca o amor dentro de você para que você perdoe, independente do sentimento. Para que você ame, mesmo aquela pessoa que de alguma forma te dá um tapa de um lado e Deus fala para você dar um outro. Isso é o amor que Ele fala, que é o amor ágape. E é nesse amor ágape que a gente tem que ficar alicerçado. É nesse amor ágape que a gente tem que ficar alicerçado. E aí, quando você se enche desse amor ágape, quando você entende que esse amor vem para dentro de você, até a sua vida, a sua postura muda. Você que andava cabisbaixo começa a erguer. Você que andava sem sorriso começa a sorrir. Você que entrava num local que é pesado, você começa a transbordar de alegria, de fé naquele local. O local está vazio, começa a encher, começa a prosperar. As pessoas querem fazer negócio com você, as pessoas querem estar perto de você, as pessoas te amam, porque você agora passou a entender que você está apoiado no amor dele e que no amor dele você se garante e que no amor dele você e ele são maioria. No amor dele você e ele são maioria. Anota isso, quando você está com Deus, pode ter um exército contra você, um exército de deputado, presidente, governador, patrão, economia, você e eles são maioria, porque você está alicerçado naquilo que não muda, que é imutável, que se chama o amor de Deus por você. E você precisa confessar isso todo dia quando você acordar. Eu estou alicerçado no amor dele. Você precisa abrir a sua boca, independente de sentimentos. Nós não nos movemos pelo que vemos, nós nos movemos pelo que cremos. Acho que todo mundo, ou quase todo mundo, já ouviu a história do filho pródigo, né? Aquele filho que de alguma forma tem um pai abastardo, mas resolve por ingratidão, por querer se emancipar, pegar a herança antecipada e sair, viver o mundo, se prostituir, fazer e acontecer. E esse filho gasta tudo que tem, tudo. E ele começa a desejar a comida dos porcos. E até que ele se lembra e fala assim, cara, eu estou aqui desejando a comida desses porcos, enquanto os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu. Eu vou voltar, não sei a consequência, mas eu vou voltar. E ele volta, o pai recebe ele, abraça, veste de novo, faz, acontece, mata um novilho ali cevado para ele, e eles celebram. Mas eu quero focar aqui em 4 versículos aqui para a gente entender. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai o viu, e se moveu em íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado filho. Aqui é ruiz, ou seja, um filho maduro. Pode me esculachar, pai, pode. Eu sei que eu fui um sacana. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, ou sandálias. Trazei-me também um bezerro cevado, ou seja, gordo, bem nutrido, e matai, e comamos e alegremo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a se alegrar. Aquele filho tinha ido embora, tinha gastado tudo. Ele desejava comer comida do porco, quando o pai, o escravo, tinha mais do que ele lá. Esse filho, cara, eu preciso voltar, senão eu vou morrer de fome. Eu não sei como vou ser recebido. Eu não sei qual vai ser a atitude do meu pai. Se vai me bater, o que ele vai fazer? Mas eu preciso retornar, de alguma forma. Vem devagarzinho. Preste atenção, isso é o passo do pai. Parou? Do filho. No versículo 22 diz que, no versículo 21 diz que, enquanto esse filho vinha, o pai saiu correndo. O pai. Ele abraça e beija o filho. O evangelho sempre foi, conforme eu falei no começo, o pai vindo ao nosso encontro. Ele começa a falar, ele começa a pedir perdão. E o pai simplesmente recebe aquele pedido de perdão, tudo bem certinho, mas ele não deixa nem o filho prolongar muito o seguinte, ele já vai atropelando e fala o seguinte, cara, você de alguma forma... Para, segura, ei, não precisa se justificar, a gente sabe quando a gente erra diante de Deus, diante desse pai, o que a gente
A gente inventa desculpa, a gente fala, a gente tenta justificar de todas as formas. Foi o que esse filho fez. Ele começou a se justificar, começou a falar, o pai deixou ele pedir desculpa e traz a roupa, mandando para os funcionários, traz a roupa, e foi nessa ordem. Traz a roupa, traz o anel e traz a sandália. E a Bíblia não tem nada por acaso. A Bíblia fala que manda trazer a roupa, que significa uma estola sacerdotal, ou seja, aquilo que os reis usavam, os sacerdotes, que é aquela roupa que ia até o chão, de alguma forma mostrando que era uma pessoa importante. O pai, a primeira coisa, monta nesse filho, tira aquela roupa suja e bota a roupa nele. Segunda coisa, ele manda trazer um anel. Um anel é um símbolo de autoridade, um símbolo de pacto, um símbolo de reconciliação, porque no anel vinha o brasão da família. Então, naquele momento, o filho estava sendo reconduzido à autoridade mediante ao amor que o pai o amou. Está entendendo que é tudo sobre ele? Está entendendo que é tudo sobre o pai? A Bíblia, a palavra traz um versículo falando que o filho foi em direção, o resto foi tudo o pai para fazer com ele. E a gente precisa de uma vez por todas tirar essa religiosidade, entender que o Deus tem prazer, o pai tem prazer em te servir, o teu pai tem prazer em te amar. Não acha isso um escândalo, não acha isso um problema. Você lembra quando os discípulos Jesus foi lavar os pés dos discípulos, que Pedro ficou escandalizado? Foi a mesma coisa, a mesma coisa. Não crie escândalo na tua cabeça quando você escutar, o pai ama te amar e te servir. Essa é a função dele. Por isso que ele foi ao encontro. E perceba que quando ele vai ao encontro, ele coloca esse anel para que toda a sociedade veja. Para que toda a sociedade entenda, dizendo, cara, ele está reconstruído no meu amor. Agora você tem autoridade para dizer para todo mundo que o meu amor te alcançou de novo. Vai, agora você está legítimo para falar do meu nome novamente. Ele fala da sandália. E a sandália, alparcas, significa humildade. Humildade significa um novo movimento. Mas que humildade é essa, Rafael? Que humildade é essa? A humildade de entender que não dependeu do filho para que ele retornasse a casa. O filho deu o primeiro passo, mas todo o amor, de alguma forma, veio de Deus para com ele, da forma que o filho nem entendendo, não estava entendendo o que estava acontecendo. De nem entender de alguma forma o que estava acontecendo. Esse amor partiu do pai, não deixando o filho se justificar, não deixando o filho falar muito, mas simplesmente o amando. Para mostrar para ele, cara, independente se você veio, vocês lembram disso, que ele queria se aproximar de Deus de novo, do Pai, ali que representa Deus, porque ele estava com fome. Muitas das vezes você e eu viemos à casa de Deus, porque a gente está precisando de um milagre, porque a gente está com fome. Para desejar, cara, até o seu escravo come melhor do que eu, Pai. Deixa eu voltar. Esse filho não estava voltando porque ele queria o amor do Pai. Ele estava voltando porque, de alguma forma, ele estava com fome. E o pai, de alguma forma, ele atropela essa situação toda para mostrar como é o amor dele. E ele simplesmente ama esse filho. E além de amar, além de perdoar, além de trazer de novo para esse amor, o versículo 23 diz o seguinte: e trazei-me um bezerro cevado, ou seja, um bezerro gordo. Ou seja, não bastasse tudo que eu fiz, traga também um bezerro cevado, porque a gente vai dar uma festa. E diz a palavra de Deus que eles começaram a se alegrar. E é exatamente isso que Deus faz na minha vida e na tua. Não somente nos salva, não somente nos reconduz ao amor, mas Ele coloca uma bandeja, um banquete para você e para mim se servir de graça, de favor, de cura, de salvação, de libertação. Não porque você merece, mas simplesmente porque Ele é o teu Pai e Ele te ama. Te ama. Simples assim. Eu vou fazer uma pergunta para você. Diante de tudo isso que você aprendeu hoje, diante de tudo isso que você entendeu hoje, escolha viver nesse amor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.